sobrar. Nunca vai sobrar. A dica é, nunca vai sobrar. Se eu posso te falar, vendo o meu patrimônio hoje, que eu posso te falar é assuma a dívida e que você arruma um jeito de pagar. Estamos aqui hoje para mais um Podequestre. Hoje eu tô aqui com ela, que participou, foi uma das minhas primeiras cobaias do Podequestre. Gabriela Placo, bem-vinda de novo, Gabi. Oi, Nick, queria te agradecer, foi ótimo o nosso primeiro papo. Ah, mas foi ótimo, mas ainda teve muita coisa pra gente explorar. Mas eu queria reviver esse tema e entrevistar você de novo, porque já faz tempo que a gente tava falando, né? Então, eu queria que você contasse um pouco de quem é você e o que você faz. Bom, Gabriela Placo, monto desde os 6 anos. Comecei a trabalhar com cavalo aos 15, dando aula em escolinha, e comecei a trabalhar cavalos de outras pessoas, né? Eu cheguei a saltar a categoria de júniores, então cheguei num nível alto. Não tinha cavalo para isso, saltei com 2 cavalos emprestados até nos 2 anos e tal, foi ótimo. Então decidi que para continuar no esporte em alto nível eu precisaria realmente ali trabalhar com cavalo. Então esse foi o início e até hoje. Então... E vai seguindo a vida. Gabi, eu acho que você é uma profissional muito plural, né? Você fez de tudo um pouquinho. Mas no nosso primeiro papo a gente falou bastante sobre horsemanship. Eu queria que você explicasse de novo pra gente o que você define, né? A definição da Gabi. O que é horsemanship. Tá. Em 2016, eu tive contato com essa linha de horsemanship. É uma linha de trabalho específica, é uma metodologia, é uma filosofia de trabalho, de vida, enfim. Ela foi desenvolvida na Califórnia, em 1920. Então, realmente ele tem os passos a se seguir, né, com o cavalo. Eu digo que o horsemanship ele é para todos os cavalos. Na verdade, o início todo é um trabalho de chão que a gente faz, né? Tanto com a guia como o cavalo solto no redondel. Então existem passos que levam ao próximo passo, então é tudo muito coerente para o cavalo, né? A gente prepara o cavalo tanto fisicamente quanto mentalmente e emocionalmente também. A gente faz o trabalho de dessensibilização, que é para o cavalo saber regular as próprias emoções quando ele se sente inseguro, enfim, ou uma situação nova, uma situação desafiadora. Então, esse trabalho de horsemanship realmente, assim, ele é uma linha de trabalho específica, né? Porque eu acho que o significado do horsemanship se confunde um pouco. Então, o horsemanship, se você traduzir a palavra, é a relação do cavalo e ser humano. Uhum. Então, qualquer pessoa que lida com o cavalo, ele está ali praticando um horsemanship, com a qualidade boa ou não, aí depende da capacidade da pessoa. E existe esse horsemanship clássico, pode ser falado assim, clássico ou tradicional, bucaru, da Califórnia. Então, o que eu estudo e tento praticar é essa linha de horsemanship específica. E daí, esse horsemanship, isso se aplica só para quem doma cavalo, para quem trabalha com cavalo? Tipo, essa linha que você tá falando, da Califórnia? Para mim, não. Ele, na verdade, é um elo, né, que vai unir realmente a pessoa, o cavalo, independente da modalidade, independente do nível da pessoa dentro do seu esporte, ou mesmo uma pessoa que não pratique nenhuma modalidade, mas que tenha um cavalo como lazer ou como passeio, enfim. Porque ele traz uma parte teórica muito grande também, coisas que às vezes são instintivas ali ou intuitivas para a gente, mas ele traz uma base teórica, então você começa a entender por que o cavalo faz o que ele faz e como a gente vai conseguir conduzir a nossa relação com ele de forma mais adequada, né, mais coerente, e o treinamento esportivo também. Então facilita muito a vida do cavalo e da pessoa. A comunicação se torna mais clara, né, um entendimento muito maior, e a gente evita conflito, evita acidentes, evita, enfim, uma série de coisas aí desagradáveis. E isso daí, isso aplica só pro cavalo que tá começando a vida dele no esporte, ou, por exemplo, pegar a minha égua lá com seus 15 anos lá, já tem a vida dela, já tá acostumada com as coisas dela, e ensinar, não sei se é a palavra, essas técnicas de trabalho de chão, como você falou? Normalmente eu faço com todos os cavalos, então mesmo quando eu recebo um cavalo mais velho, por exemplo, sua égua chegou aqui, 15 anos, eu vou levar essa égua para o redondel e começar o processo desde o início
porque eu quero ter certeza que ela sabe todos os passos. Então, se eu precisar pedir algo para ela quando eu estiver montada, por exemplo, eu preciso que ela saiba coisas que eu tenho que ensinar no redondel. Então, para todos os cavalos, em todos os níveis, de todas as idades, para que seja uma coisa coerente, ele tenha essas ferramentas todas para lidar com todas as situações que a gente enfrentar. Legal. E aí, conta um pouco da sua experiência no esporte. Tipo, você falou que você falou... Eu ia falar dessa experiência como horsemanship, mas como a sua vida está passando por mudanças, vamos mudar um pouco aqui o que eu planejei para você contar pra gente como que tá sendo agora. E você me falou que você quer dar mais aulas, você tá vivendo esse momento. Eu acho que isso ajuda muita gente, os amadores, assim, que estão nessa fase de lazer e aproveitar os cavalos. Sim. Eu passei por uma fase grande, até com cavalos jovens, até quando eu conheci essa filosofia do horsemanship. Formei vários cavalos que chegaram em alto nível, enfim. Mas eu acho isso, acho que chega uma idade realmente, assim, uma fase da nossa vida que acho que os propósitos mudam também, a gente busca outros objetivos. E eu acho que sim, eu acho que eu posso ser muito mais útil hoje, dando mais aulas, clínicas, assessorias, enfim, auxiliando e formando amadores, enfim, cavaleiros, e auxiliando pessoas que têm problemas também com cavalos, um problema de comunicação aí entre cavalos e cavaleiros, eu também consigo auxiliar. Então hoje o meu foco é maior nessa questão de aulas, enfim, de realmente estar numa postura de instrutora, né, de mentora. Eu posso falar que eu acho que ter um instrutor certo, uma pessoa que está disposta ali, interessada em ensinar a gente, faz toda a diferença, né? E eu acho que você também tem um instrutor que compartilha dos mesmos valores que você, faz toda a diferença também, porque eu não posso estar todo dia ali com o cavalo, mas meu professor que vai montar, que vai trabalhar ali, eu sei, eu ficaria tranquila sabendo que tá tranquilo, vai cuidar direitinho, vai seguir padrões éticos, assim, dentro do treinamento Sim. do meu cavalo. Acho que isso é importante. Mas, Gabi, eu tinha feito uma pauta falando como é que você treina os cavalos e não sei o que, e vê que tá evoluindo. Vou mudar. Quando você pega um aluno, qual que é a avaliação que você faz e como você decide dentro da sua cabeça que você vai ajudar ele? O que eu gosto com o aluno sempre é de muita conversa, né? Sempre assim, entender qual é o objetivo do aluno. Eu sempre pergunto e gosto que o aluno me responda também, né? Tenha um feedback realmente, porque às vezes a gente imagina que a pessoa está se sentindo de uma forma ou tem um tal objetivo e às vezes não é isso. Então, muita conversa, entender o objetivo, entender onde a pessoa quer chegar, quais as dificuldades que ela encontra, tanto num papo antes, né, pré-aula, quanto durante a aula também. Eu acho isso muito importante que a gente leve o lado emocional também da pessoa em consideração, né? Isso eu acho que acaba ficando muito próximo. Nós, né, professor e aluno, a gente acaba tendo uma convivência grande e a gente acaba fazendo parte da vida do aluno como um todo, não só como um instrutor de equitação, né? Então, problemas, às vezes, emocionais, ou enfim, as pessoas trazem para o cavalo o resto da vida dela todas, né? Um problema com o relacionamento, ou no trabalho, enfim. Então, eu gosto sempre de conversar muito com o aluno, entender os objetivos, entender como aquela pessoa está na vida dela, atualmente, e daí a gente bola um plano. Claro que é um plano que vai sofrendo ajustes, sim, porque a vida é dinâmica e o cavalo também é dinâmico, enfim. Então é isso, e focar no objetivo da pessoa. Aí partindo para uma parte mais prática, durante as aulas, entender as dificuldades dela, postura, ritmo, confiança, enfim, medo. Aí a gente vai traçando ali umas estratégias para que eu consiga atender aquele cliente individualmente também. Então eu prefiro aulas individuais do que aulas com 3, 4, 5 pessoas, porque a gente não consegue dar uma atenção, né, individualizada, tanto para o aluno quanto para o cavalo, porque realmente é uma missão, né? A gente conseguir que os dois se entendam, né? É isso que você falou. Então o professor também prepara o cavalo para o aluno e tenta preparar o aluno
para aquele cavalo, para que os dois consigam aí fazer o melhor dentro da proposta de cada. E aí, como é que você considera que o aluno ali, ele tá evoluindo? Porque a gente considera, tipo, uma visão leiga. Ah, subiu o obstáculo, está indo bem. Tipo, é só esse o balizador ou tem outras coisas que você acha que são indicadores que o cavaleiro ali, ele tá ficando mais confiante, pode fazer exercícios mais elaborados? Ou só porque você consegue fazer um exercício elaborado com o meu cavalo, significa que eu vou conseguir fazer também? Eu acho que não, né? O professor, ele tem muito que entender que a capacidade dele, que normalmente é maior do que a do aluno, isso faz, né, com que ele tenha uma percepção do cavalo, mas ele tem que ter consciência de que o aluno não tem a mesma percepção que ele, sobretudo. Nem a mesma atitude, nem o mesmo assento e nem o mesmo entendimento das coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que a evolução do aluno vai se dando dentro de uma ideia de que ele esteja mais confiante, que ele esteja se sentindo melhor, mais à vontade, ao mesmo tempo conseguindo se comunicar com o cavalo de uma forma melhor, compreender as situações que o cavalo demonstra alguma coisa, ele começa a entender também sobre comportamento do cavalo, para ele ter um controle maior, eu digo, da situação, não é nem o controle do cavalo. Mas é isso, o meu cavalo assustou, por quê? Como eu faço nessa situação? Hoje meu cavalo esquentou um pouco, por quê? Putz, usei um pouco perna demais, né, alguma coisa aconteceu, ou às vezes, e que muito acontece, quando o aluno também chega de uma forma diferente, assim, emocionalmente. Então, às vezes acontece também. Nossa, Gabi, tô super ansiosa porque aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Hoje eu não quero saltar. Vamos só trabalhar? Vamos focar no trabalho porque eu não tô bem? Faz parte. Faz parte e é ótimo. E é isso, a gente tá aqui para crescer como ser humano. Não para obrigar o aluno a fazer uma coisa que ele já me disse que ele não tem condição de fazer. Né? Que provavelmente vai dar errado. Se ele fizer, ou ele vai se sentir desconfortável. Então, eu acho isso. A evolução se dá muito no crescimento humano também, eu acho. É isso, a gente entender, né, um ao outro, se respeitar e o professor dando um respaldo e uma confiança para que esse aluno consiga evoluir, mas dentro da sua própria capacidade. Mas e daí, por exemplo, eu sou sempre, eu já tive essa conversa com você, né? Eu sou uma pessoa que não faço questão de saltar, eu sou assim. E aí o que eu escuto é, mas para de ser fresca, mas vai lá, tipo, só vai. Aí eu entro naquela coisa de zona de conforto. Estou fazendo isso porque eu estou na minha zona de conforto. Deveria eu sair da minha zona de conforto um pouquinho ou não? Tipo, eu acho que é uma linha muito tênue. E eu acho que é um trabalho muito difícil para vocês, instrutores, saberem até onde a Nicole está sendo fresca ou até onde realmente ela não pode, não quer, não está se sentindo capaz hoje. Sim. Eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade de perceber a pessoa e ir botando desafios pequenos para que também realmente ela consiga evoluir. Não só no salto, mas na equitação, exercícios laterais, fazer coisas mais complexas também, de certa forma. Né, não necessariamente saltando, para tentar puxar essa pessoa para cima em todos os aspectos, tanto emocional, humano, em termos de equitação também, ela realmente evoluir. Porque é isso, não adianta a gente também ficar só conversando e a pessoa não fazer nada. Não muda, né, não sai do nível que ela tá. Então eu acho isso, um pouquinho de sensibilidade para saber, posso subir um pouquinho aqui, posso fazer uma ginástica um pouquinho mais complexa, né, e tentar adequar para que, claro, não tenha um risco gigante, porque já é um esporte de risco que a gente pratica, né? A gente está em cima de um cavalo que às vezes acontece um acidente, um susto, enfim. Então, minimizar os riscos, mas propor ali desafios para a pessoa e sentir como essa pessoa responde, porque as pessoas são muito diferentes. Eu já tive alunos que era na pressão total e a pessoa precisava. Vamos, você consegue e tal, vai que vai dar certo. E tem pessoas, por exemplo, eu tinha um aluno que no paddock ele saltava 1,20, 1,30, não podia saltar mais que 1 metro, 1,10 m. Porque se uma distância desse errado no paddock, a cabeça dele já mudava completamente e na pista ele já entrava todo tenso e normalmente dava errado.
Então eu descobri que a vida dele era essa. Então a gente aquecia 1 metro, lindo, tá tudo bem. Ele falou, nossa, esse cavalo tá meio estranho hoje. Eu, não, ele tá ótimo, tá tudo bem, ele tá igual. Então eu precisava assegurar que tava tudo bem pra ele. E ele entrava na pista de 1,20 m, 1,30 m e fazia tudo bem. Então é isso. Então cada pessoa tem uma forma, eu acho, da gente conseguir acessar para fazer com que a pessoa evolua, enfim, Sim. que ela conquiste seus objetivos, né? E falando do cavalo desse aluno, você montou muitos cavalos, fez muitos cavalos. É a mesma coisa você preparar um cavalo para outra pessoa do que para você? Eu acho que sim. Eu acho que sempre a gente tem que preparar aquele cavalo para o objetivo dele. Então, se ele é um seu cavalo, por exemplo, eu preciso deixar ele, dentro da minha concepção, o mais preparado para que você consiga fazer as coisas com ele. Então, um cavalo que eu preparo para mim, por exemplo, eu deixo ele super sensível, ele super refinado, ele super ali atento comigo. Então, num mínimo equilíbrio, num mínimo pedido, né, que passa, a gente fala que começa com 90% físico e 10% mental e depois passa para 10% físico, você só muda o seu equilíbrio, o seu cavalo já sabe o que você quer. Se eu deixar um cavalo de um amador nesse ponto, o amador não tem controle, às vezes, total. Muitos botões. Muitos botões. Então, né, o amador, às vezes, ele se desequilibra ainda, ele toma uma decisão errada na hora errada. E se o cavalo estiver super sensível e super reativo a isso, né, esperando esse chamado, o cavalo vai ser prejudicado, porque ele vai ficar confuso, falar, meu Deus do céu, era tudo tão refinado e agora a pessoa me pede isso, me deu uma pernada a mais, aí me deu um puxão a mais, ou deu uma Georgette, que seja, ai meu Deus, tomei esse susto. Então, é isso, eu, né, pelo menos eu entendo isso. Cada cavalo, eu adequo o trabalho para o objetivo que ele vai ter na vida. Independente do objetivo que ele vai ter na vida. Independente do objetivo que ele tem na vida. Aconteceu recentemente, eu tinha um cavalo que já estava saltando as provas de 6 anos, um cavalo quente, poderoso e tudo, um pouquinho complicado ali de contato e tal. Então, um cavalo que eu me dediquei muito, que eu deixei ele ali comigo, 100% comigo. E esse cavalo mudou, a gente mudou o foco de venda dele. E ele passou a ser um cavalo que serviria para uma menina amadora, uma criança. Esse era o foco, tanto é que a menina que veio experimentar era nesse perfil, uma menina pequenininha que não tinha força, não tinha nada. Durante uns 20 dias eu trabalhei ele como uma criança, eu tirei toda a pressão que eu colocava, trabalhei ele com um contatinho bem levinho, como se fosse uma criança montando. E saltando também. E ele foi diminuindo a energia, menos responsivo, porque eu também pedi menos coisas para ele. E a menina veio experimentar e o cavalo mudou completamente em 20 dias. Então eu vi, foi muito legal para minha experiência de vida também, para você perceber como o cavalo ele é moldável, assim, né? Como ele é plástico, que a gente diz, ele se adequa muito e se adapta muito rapidamente à situação. Eu acho que até isso vem de toda a evolução dele, sobrevivência e tudo. Ele se adequa e se adapta muito rapidamente a tudo que ele precisa se adaptar por sobrevivência. Então foi incrível, assim, impressionante a diferença que esse cavalo teve em 20 dias só de você mudar os botões dele. Mas aí vem aquela coisa, né? A pessoa que quer vender, quer sempre vender o melhor possível, né? Tipo, pra todo mundo envolvido. E às vezes o cavalo que salta 1 metro super seguro com a criança é tão valioso quanto o cavalo de, sei lá, que salta a prova muito mais alta. Sim, eu acho que é até mais, né? Claro, se você encontra um cavalo perfeito para amador que salta 1,40 com um amador, por exemplo, um amador que tem um nível para saltar 1,40, realmente esse cavalo é o que vale mais no mundo inteiro, porque ele é um cavalo que salta um grande prêmio, por exemplo, com um amador. Aceita erros. Aceita erros, é super frenteiro, aceita uma dificuldade ali de controle e ele toca a vida dele e ele não vai se alterar por causa disso, né? É isso, o amador ele às vezes não é tão preciso numa distância, enfim.
ou arrisca muito mais e sai um monte de distância errada mesmo porque ele está ali na emoção da prova, enfim, então ele erra muito mais do que um profissional. Então eu acho isso, um cavalo que salta com uma criança, que não tem quase contato de mão, de perna, né? Não tem um controle todo do que ela está fazendo ali também, e é um cavalo super fofo, que vai lá e faz. Mantém o mesmo ritmo, a distância errada ou de qualquer distância, ele vai, ele salta, ele não refuga, ele continua no mesmo ritmo. Às vezes a criança vai parar no pescoço porque deu um salto grande, ele continua igual e tudo acontece, né? Um cavalo seguro e maduro e que sabe o que fazer, realmente esse cavalo tem um valor gigantesco. Merece o peso dele em ouro. Sim. Muito difícil. Eu acho que tem um valor muito grande nessa nova... Não é nova, né? Mas talvez isso esteja aumentando o significado do cavalo na vida das pessoas. Né? Então, eu tô no esporte desde... Não vou nem citar. Não precisa falar. Ele era muito usado realmente para a competição, né? Hoje eu vejo, pelo menos é o que eu tenho visto mais pessoas que gostam do cavalo, que priorizam a relação com o cavalo, né, em primeiro lugar, e não o esporte. Assim, se tudo der certo, como você é um pouco, vamos para uma prova um dia, mês que vem, vamos. Vai ser legal, claro, é um teste para tudo que você está aprendendo, enfim, né, realmente uma prova, ele avalia como está a sua relação com a sua égua, a equitação, enfim, tudo mais. Mas, então, tem feito para mim muito mais sentido trabalhar com pessoas que priorizam o cavalo e uma equitação de bom nível, um horsemanship de bom nível, e depois a competição. Assim, a competição é uma consequência, né? E tem muitas pessoas que até nem querem ir para a prova. Realmente se satisfazem, se realizam nessa conexão com o cavalo, nessa relação, e que eu acho que, de certa forma, é mais justa com os cavalos. Sim. É mais confortável, é mais agradável, porque ele não é submetido a um estresse gigante para ter que te dar um resultado. Uhum. Né? Então, assim, eu trabalhei com cavalos de performance a vida inteira, gosto de saltar prova, gosto de saltar bem, de apresentar bem um cavalo. Acho que não vou deixar de apresentar cavalos e de ter cavalos para saltar, mas tem me realizado muito mais, isso, auxiliar as pessoas nessa relação com os cavalos, tanto em clientes fixos, como assessorias também. Eu tenho ido bastante ao interior, enfim, vou dar uma clínica agora no Uruguai, que foi ótimo, que vai ser sobre horsemanship e equitação, não vai ser sobre salto, mas que é isso, acho que eu posso auxiliar tanta gente e facilitar essa relação de cavalo-cavaleiro e melhorar a vida dos cavalos, porque é isso, eu acho que a comunicação, né, um manejo complicado, ou uma equitação ruim, ou uma comunicação complicada, deixa o cavalo num estresse, numa ansiedade, numa confusão gigantesca. E acho que isso, o maior dano que a gente pode fazer para um cavalo é mantê-lo numa situação confusa. Né? Então, partindo do princípio do horsemanship que a gente estuda, a maioria dos cavalos é seguidor. Ele não é líder, ele não tem esse ímpeto de liderança, e tanto é que ele nem sabe liderar, ele nem sabe tomar iniciativa, ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, a maioria dos cavalos, quando não tem uma liderança positiva, né, uma liderança assim, de responsabilidade, eu estou te ajudando a você estar bem, estar confortável, estar coerente através de uma comunicação boa, uma equitação boa, refinada e tudo mais. Quando não se tem isso, a confusão que se cria dentro da cabeça e o emocional do cavalo fica péssimo, né? Então a gente vê isso em diversos sinais, Sim. né? Vícios de cocheira, problemas no trabalho, problemas comportamentais, problemas físicos que vêm de um trabalho inadequado, também de uma equitação ruim ou de um trabalho inadequado, que vira uma lesão, vira uma dor, e disso, a consequência disso é um problema comportamental. Então eu acho que é isso, a gente conseguindo reunir horsemanship, equitação, manejo, né? Você olhar para um cavalo e saber o que aquele cavalo precisa, o que ele está te mostrando. E aí descobrir quais são as falhas. Putz, é comportamento? Uhum. Ele está com uma dor? Mas por que ele está? Será que é o trabalho que é errado? Será que o ferrajamento está errado? O piso da pista está errado? Né? Ou o trabalho em si é muita carga, é muita intensidade? Então, assim, eu sou apaixonada por cavalos, é o que você fala, eu sou muito plural, eu sempre gostei muito de aprender
sobre cavalos com diversas modalidades também. Já andei pela rédeas, pelo enduro, pelo adestramento, pelo volteio recentemente, que eu participei de um fórum, que foi muito interessante mesmo. Então eu não conhecia nada sobre a modalidade. Então é isso, eu acho que quanto mais a gente aprender sobre cavalos, né, eu aprendo muito sobre veterinária, ferrageamento. Quando o ferrador vem, eu fico com ele, eu pergunto tudo. Então acho que tem muita coisa que a gente pode aprender e agregar para dar uma vida melhor para o seu cavalo. Total. E aí, através das aulas, enfim, do que eu consigo passar de conhecimento, eu tento passar. Mas não é só aula, né, Gabi? Tipo, não é um período de 60 minutos que a pessoa tá ali na pista com você. Eu acho que também é interesse da pessoa chegar antes, querer, ter curiosidade, de tipo, realmente quero me dedicar a aprender sobre isso, não só sentada na cela, né? Eu acho que é bem um estilo de vida, assim, sabe? Tipo, total. E uma filosofia de vida também, tipo, de como você... Eu acho incrível o nome, Horse Philosophy, porque é exatamente isso, é tipo a forma que você pensa, que se relaciona com o seu cavalo. A sacada foi muito boa, realmente. Eu fico muito feliz com esse nome. Ele me veio, assim... Eu sou meio criativa, né? Eu gosto de criar coisas, projetos, enfim, adoro realizar coisas, enfim, agregar pessoas, eu gosto muito. Até me chamem, gente, vamos fazer. Mulherada também, a gente até no cast que a gente fez, surgiu esse ponto das mulheres se apoiarem também. Sim. Dentro, não digo nem do esporte, mas do mundo do cavalo, pra gente... Porque já é difícil o suficiente pra gente, né? Vamos combinar. As mulheres já têm uma... Não, tô falando na vida, né? Uma diferença dentro da sociedade, né? Já é um pouquinho mais complexo, não vou dizer complicado, mas um pouco mais complexo. E no mundo do cavalo também. Então, eu acho isso, eu tô super disposta a projetos de todos os tipos, assim, eu gosto muito de isso, de juntar pessoas, de criar coisas. Então, o Horse Philosophy veio dessa ideia também, né, de aprender sobre cavalos, independente do que seja, em qual modalidade, em qual lugar, enfim, até numa viagem, eu fui fazer uma viagem para Capadócia uma vez, e uma amiga que tava lá, Gabi, vamos fazer um passeio a cavalo? Eu falei, ai, não acredito que eu vim de férias, vou ter que montar aqui também, né, eu vim para descansar, mas eu falei, tá, vamos, porque é um lugar diferente e tal, era um dia ali livre. E foi incrível, aprendi um monte de coisas sobre, né, com aqueles cavalos e aquele sistema daquela pessoa que fazia passeios com o cavalo naquele local. E voltando um pouquinho, acho que até a Mari falou da relação, eu acho que pessoas que querem realmente se relacionar profundamente com o seu cavalo, né, com uma outra espécie, então a gente... trazer até um conceito do horsemanship. Na verdade, esse horsemanship que a gente estuda é entender a perspectiva do cavalo. Então, você enxergar o mundo e o treinamento e o manejo e o ser humano através dos olhos do cavalo, como ele entende o mundo. Porque somos espécies diferentes e ele não consegue se colocar no nosso lugar. Então, é nossa obrigação, assim, e nosso dever, eu acho, né, para dar uma vida melhor para ele, a gente conseguir compreender a perspectiva do cavalo e fazer de tudo para que ele entenda o que a gente está pedindo. Sim. Então, a partir do momento que a gente tem uma relação mais profunda, que não é, chegou aqui, meu cavalo está selado, eu monto, 40 minutos faço minha aula, entrego o cavalo para o tratador e vou embora. Que isso é a cultura do salto, muito. Tem outras modalidades que não é muito assim. Mas no salto, que a gente vive mais, né, que eu vivo desde sempre, tem muita gente que tem essa relação de utilidade, sabe? Eu vim, usei o meu cavalo para aula e devolvi. Mas não sabe o que ele come, não sabe como ele se comporta na cocheira, não sabe o que ele gosta, que tipo de pastagem que ele gosta, como ele se relaciona com outro cavalo quando você apresenta ele. Então, eu acho isso. É um perfil de clientes que eu gosto muito mais de trabalhar e que me procura, né? Que tá afim disso, melhorar minha relação, entender sobre cavalos, melhorar minha equitação, manejo, enfim, é isso. Curtir o cavalo, ao invés de usar o cavalo, sabe? Agora, Gabi, pensando um pouco do lado prático, para os amadores que estão ouvindo esse episódio agora,
Um exercício que você gosta de passar pra galera que você acha que melhora em algum aspecto da equitação. Eu não digo na equitação, mas eu vou falar um pouco na relação. Hoje aconteceu até com a Marina durante a aula dela. Vou dar esse exemplo porque foi agora, recente. Quanto mais a gente pede coisa para os cavalos, você está montado, você pede diversas coisas, transições, círculos, um passo, para, recua, enfim, troca de lado, faz coisas. Quando você pede coisas para o cavalo, você está interagindo com ele, com o seu corpo, com a sua voz, enfim, com tudo. Então você chama a atenção desse cavalo para você. Quanto mais você se comunica com ele, mais ele presta atenção em você. E menos ele presta atenção fora da sua relação, né? Então, ele vai se assustar menos, ele vai ficar menos disperso. Então, ele estando mais focado em você, ele está mais preparado para perceber quando você pede alguma coisa para ele e, de certa forma, com o tempo, ele vai ficando mais preparado para te responder. Hoje foi muito visível isso na aula com a Mari. Eu falei, faz o que você quiser, mas peça coisas para ela, ininterruptamente. Vai pedindo, troca de mão, isso 5 minutos, não é que foi 50 A aula minutos. inteira. Não, 5 minutos. E foi impressionante, a égua é isso. Como a égua dela é uma égua que é muito atenta fora da pista, ela é uma égua muito ligada, tem muito essa coisa de preservação, normalmente ela é uma égua que fica buscando coisas fora da pista, preocupada. E em 5 minutos, a diferença que ela ficou foi gigante. Porque é isso, só da Mari estar pedindo coisas o tempo inteiro, ela se conectou, ficou atenta e respondia cada vez mais rápido, né? Cada vez mais atenta e cada vez mais tranquila. E ela terminou super relaxada, com contato, se encurvando super bem, fazendo tudo, tipo, que uma boa equitação espera, e ainda com a mente concentrada e focada no cavaleiro. Então, isso eu acho que é primordial e é um ponto um pouquinho, às vezes, difícil para o amador, porque é um lazer para o amador. Então, acaba sendo um pouquinho técnico demais, né? Ah, peço isso, putz, mas eu não posso dar uma volta trotando sem pensar em nada? Pode, mas aí o seu cavalo se desliga de você. Sim. E aí ele começa a fazer atenção fora da pista. Então, eu pedi o galope, ele saiu errado, mas ele não estava prestando atenção em você. Quando você deu o sinal ou deu uma pernada, ele tomou um susto, porque ele estava prestando atenção em outra coisa. E ele não te responde como você esperava, mas também você não está se comportando com ele como ele espera que você se comporte. Então, você não está preparando ele para aquela coisa que vai acontecer, né? Você acaba deixando ele meio à vontade demais e quando você pede alguma coisa, ele tem uma reação e não ele toma uma decisão baseada no que você pediu. Ele fala, ai meu Deus, veio uma pernada. O que vai acontecer? Então isso eu acho uma das coisas muito importantes para o cavalo estar conectado. A gente precisa da atenção dele. E não é pressão a mais, não é submissão, não é rédea amarrada, não é isso, não é submissão. É a atenção real. Só de você pedir as coisas para ele, ele já começa a se conectar. Não, e é engraçado você falar isso, porque eu, como você sabe, fiquei agora um tempo sem montar, e aí quem tava montando era meu instrutor. Aí quando eu voltei pra montar, eu passei a perna nela, entrei na pista. A primeira coisa que ele falou foi, não fica olhando pra fora na pista passeando, não. Aí põe ela pra trabalhar, porque ela trabalhou enquanto você não tava aqui. Aí eu fiquei tipo, o quê? Aí ele falou, não, falando sério, põe ela, encosta ela. Aí ela já, tipo assim, entrou na moldura, eu olhei pra cara dele e falei assim, o que você fez com ela enquanto eu não tava aqui? Foi muito louco isso, porque depois, agora, toda vez que eu vou montar, porque antes, as 2, 3 primeiras voltas na pista, era tipo contemplativa. Eu tava lá vendo quem tava na pista, se tinha alguma coisa pra eu assustar, se ela ia assustar. E agora não tem mais isso, agora é tipo, vamos trabalhar, então vamos trabalhar. Faz sentido. Isso é uma coisa importante, e como a gente falou, o cavalo ele é muito de rotina, então ele é muito adaptável. Se você entra, já se conecta com ele, todos os dias tá ali, já é um molde que tá tipo introjetado nele mesmo. Ele entendeu, montei, eu tô com ela, porque ela sempre me leva para um lado bom. Eu presto atenção, então as coisas fluem muito melhor, muito, né, sem estresse, sem ansiedade e tal. Então o cavalo ele tem muito essa capacidade de se adaptar. E da mesma forma o contrário.
Então, às vezes, você tem um cavalo todo concentrado, organizado, tal, passou por uma pessoa que é isso, monta, fica meio no mundo da lua, aí trota de rédea solta, aí o cavalo vira pra cá, ela não faz nada, aí o cavalo diminui um pouquinho no portão, por exemplo, para parar meio no portão, ela nem percebe. Então, o cavalo, ele vai notando muito rapidamente, porque ele tem essa leitura do ambiente, até por sobrevivência. Ele é, tipo, expert em ler o ambiente e pessoas e outros cavalos e tudo mais. Então, ele percebe muito rápido se a pessoa tá ali com ele realmente, se é realmente um líder ou não. É naquela coisa de que eu ouço muitas pessoas falar, tá te testando, mas tá te testando no sentido ruim ou tá te testando só porque ele tá tentando sobreviver ali no instinto dele? Exatamente o que eu ia te falar. O cavalo, se a gente fala que ele tá testando, que ele tá fazendo uma coisa errada, a gente pressupõe que ele sabe o que é certo, o que é errado, que ele saiba o que você espera dele. Ah, eu sou um cavalo de salto, meu dono me comprou por não sei quantos R$1.000, então eu tenho que saltar a pista de 1,20 m, por exemplo. O cavalo, ele não sabe nada, né? A natureza dele é pastar e não gastar energia, porque a hora que aparecer um problema, ele tem que fugir, por sobrevivência. Então é isso, o cavalo, ele sempre gasta o menos energia possível que ele puder. Então não é que ele testa você, mas ele testa a situação. Então é isso, se eu não preciso, sei lá, me organizar, me engajar, usar toda a minha força para me manter equilibrado. Se eu puder trotar assim, gastando menos energia, eu vou trotar gastando menos energia. Então, em todas as situações, o cavalo, ele avalia a situação, como eu posso gastar menos energia? É assim, entendi. Então, se a pessoa também não conduz ele para o lugar que a pessoa quer, ele vai tomando decisões, mas baseado na sobrevivência dele, é isso. Eu quero voltar para o piquete e ficar comendo. É o que eu sei, é a minha natureza. Né? Então, acho que o equilíbrio é esse, a gente conquistar o cavalo para que ele consiga querer fazer as coisas com a gente, e isso tem que ser de forma adequada e confortável, justa com ele, porque a gente vê parcerias maravilhosas, mesmo saltando em alto nível. Você vê cavalos, eu dou exemplo um pouco da Luciana Diniz, os cavalos dela normalmente parecem super naturais. Sim. Eu tive um contato pequeno, mas tive com ela na Europa uma época. E é isso, ela tem uma relação com o cavalo. Então você percebe que não é a questão de quão intenso é o trabalho. Você pode ter um cavalo super confortável, gostoso, gostando do trabalho e fazendo o melhor, que os cavalos dela fazem o melhor por ela. Né? E você vê que são cavalos com uma postura mais natural, não tem muito estresse, enfim. Então, acredito que seja um trabalho ali que faz sentido para os cavalos. E às vezes você vê cavalos que saltam 90 centímetros, o cavalo está em pânico. Estressado, ansioso, não entende o que está acontecendo, vira uma briga, uma guerra. Então, é isso. Se a coisa faz sentido para o cavalo, é da natureza dele servir. Né? É isso. O meu líder me falou que a gente vai fazer porque ele trabalha muito pelo coletivo. Né? O cavalo sozinho, na natureza, ele é vulnerável. Então, ele sempre vai pensar no bem comum. Tipo, o meu cavaleiro é sempre legal comigo, sempre dá certo. Se ele me pedir para passar aqui no meio desse fogo, eu vou passar, porque sempre deu certo. Ele sempre me levou para coisas boas. Então, essa confiança vai se constituindo ali dentro dessa relação, né, coerente, eu acho, e bem justa mesmo. Nem sei por que a gente chegou nesse ponto da conversa. Não, eu achei que do nada ficou super interessante. Mas é isso, o cavalo faz tudo por sobrevivência. E uma coisa que eu acho que é primordial também, que também é um ponto mais complicado para o amador, porque o amador vem como um lazer, e às vezes ele não está totalmente presente ali, e é uma coisa que a gente tem que perceber muito. O cavalo se comunica o tempo inteiro. Então, vou dar um exemplo, que às vezes acontece. Um cavalo que às vezes para no portão e acua, que a gente fala, que para no portão e não quer sair do portão. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas eu já vi às vezes em prova também. O cavalo faz a curva perto da porteira e ele não quer sair dali. Ele para ali. Só que aquilo não foi do nada. Que as pessoas, do nada o meu cavalo empinou, do nada o meu cavalo empacou na porta. Nunca é do nada. O cavalo, ele já vem avisando desde sempre. Então, por exemplo, estou fazendo uma curva, passei pelo portão. Se o meu cavalo vira a orelha
pro portão, uma orelha, ele já está me mostrando que o interesse dele está na porta. Ele não está mais comigo. O interesse dele está lá. Se eu não perceber isso, na próxima volta, ele vai desviar um pouquinho do caminho em direção ao portão. Mas é tudo muito sutil. E você não percebe. Até que um dia ele te leva para o portão e eu já vi cavalo saindo da pista, levando o aluno embora até a cocheira. Isso aconteceu, eu já vi algumas vezes. Então, não meus alunos também, porque é isso, eu tento que a coisa dê super certo. Então é isso, o cavalo ele dá sinais sutis o tempo inteiro. Um coice, por exemplo, raramente um cavalo vai dar um coice sem aviso. Do nada. Do nada. Ele já mostrou que ele está desconfortável, ou na situação que ele está, ou no local que ele está, ou com você, ou com a sua abordagem, ou da forma com que você está fazendo. Ele já demonstrou que ele não está confortável. Então, o coice foi o último do último recurso, a última pressão que a gente fala, né? Então, e para isso, para a gente conseguir coisas do cavalo, a gente tem que ter graduação de pressão, do 0 ao 200. Então, o coice do cavalo é a pressão 200 que ele entende, é o último recurso dele. O cavalo nunca vai querer tomar um coice, nem vai querer gastar a energia dele dando um coice. Então, é isso, é muito importante a gente estar presente, ter essa percepção, e o professor entra nesse ponto para orientar o aluno e mostrar, falar, você viu que a orelha dele virou para o portão? Quer dizer que a atenção dele está no portão, já não está com você. Então, acho que o professor, nesse ponto de comportamento e de horsemanship, entra nesse ponto. Então, assim, decifrar a linguagem do cavalo e explicar para o aluno começar a ler o cavalo melhor. E é muito legal quando você falou sobre a evolução do aluno, quando o aluno vira para mim e fala, nossa, Gabi, percebi que ele mudou a atenção dele completamente para outro lugar e quando eu pedi ele não estava atento em mim. Então, para mim, isso é uma evolução gigante. Não é sobre só equitação e sobre esporte, mas é sobre a pessoa entender o cavalo, perceber o cavalo e saber qual foi o erro dela ali naquele momento. Botei pressão, não botei pressão fora de hora, tirei a pressão fora de hora, né? Não entendi que ele não estava com atenção em mim. É muito complexo você montar cavalo de uma forma boa mesmo, realmente com, né, uma conexão, uma equitação refinada. Então... E é uma coisa que requer 100% da atenção, né? Tipo, 110% da atenção. Porque eu acho que quando você pensa na mão, você esquece da perna. Sim. Quando você lembra de olhar pra frente, você esquece, sei lá. E é uma bola de neve, né? Eu acho que as coisas começam a ficar muito loucas quando você começa a ter consciência de várias coisas ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você sabe que você tá consciente de várias coisas, ao mesmo tempo você sabe que você tá esquecendo de alguma coisa também. Sim. O que eu tento, voltando aos alunos que tinham me perguntado, é isso. Eu tento identificar, talvez, as maiores dificuldades e vou tentando trabalhar uma por uma, separadamente. É isso que você falou. Então, às vezes a pessoa tem, sei lá, o pé que fica de um jeito e, ao mesmo tempo, a mão que levanta quando ela vai fazer alguma coisa. Mas eu não vou conseguir corrigir 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então... é isso, acho que a gente precisa segmentar um pouquinho, aí melhorou o acento, legal, agora vamos focar na mão, agora vamos focar em outras coisas. Porque é muito complexo e eu acho que a equitação, a gente trabalha, a gente transita nos 3 tempos da nossa vida. Porque eu acho assim, a gente tem que estar no presente e agir no presente, porque o cavalo faz uma coisa, você tem que reagir ali, aquele ajuste. Né? No horsemanship a gente fala just to fit the situation. O tempo inteiro. Você o tempo inteiro está se ajustando para se adequar à situação nova. Que o cavalo assustou, o cavalo tropeçou, aí o cavalo correu, aí o cavalo perdeu a atenção em você. Então, o tempo inteiro tá ali presente. Você vai usar o passado, que é uma bagagem de experiências que você tem, para saber qual a melhor decisão tomar. Mas você tem que planejar o futuro porque você está andando com o cavalo, então as coisas estão acontecendo, né? Então, vou fazer um círculo, eu tenho que me programar. Aonde eu vou fazer? Qual o tamanho do círculo? Qual é o espaço na pista que eu vou conseguir fazer? Tem alguém vindo? Não tem? Eu preciso me organizar para desviar dessa pessoa? Então, montar é uma atividade complexa mesmo, assim, são vários fatores e tudo ao mesmo tempo acontecendo com um ser vivo embaixo de você, que também o tempo inteiro está
ali, né, dinâmico, mudando e reagindo e agindo. Então é isso, é uma grande dança, uma simbiose, não sei se é essa a palavra. Eu É bem... não sei. E é mágico no final das contas, porque é isso. E todo dia você aprende com todos os cavalos, em qualquer circunstância. Tipo, eu tenho esse olhar curioso, sabe? Tipo, de criança, que tudo eu acho o máximo, tudo eu olho. Eu chego numa hípica nova e começo a olhar. Falo, aquele cara pendura a cabeçada daquele jeito, gostei. Vou usar. Hiperativa. É esse o nível. A gente chegou nessa conclusão, assim, que o cavalo traz muito pra gente essa sensação, essa curiosidade de criança, assim, não sei, essa essência da criança de, tipo, querer prestar atenção em tudo, ficar curioso. Porque cada um faz de um jeito, né? O momento, sabe? Viver o momento, que a gente tem que estar presente no momento do cavalo. Necessariamente, o cavalo ele vive muito, né, nessa presença, porque ele é sobrevivência para ele, assim. Então eu acho isso, só voltando um pouquinho, eu tenho essa curiosidade com tudo. Outro dia eu fui na Universidade do Cavalo, eles estavam fazendo um exercício lá que era um curso de doma, e eu falei, nossa, que legal, nunca pensei nisso. Cheguei em casa, eu fiz no cavalo que eu tenho. Então é isso, você aprende, mesmo assim, eu trabalho há muitos anos, mas o tempo inteiro eu tô aprendendo com cavalos e com tudo que gira, né, ao redor do cavalo, assim, no mundo do cavalo, porque é isso, tem uma infinidade de coisas que a gente tem que aprender e pode aprender, né? É isso. Eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci. Que será? É que você falou tanta coisa, né? No começo ela tava tímida. Aí depois abriu a porteira e ela... E aí vem, né, o cavalo, né? São tantas coisas. Eu ia falar alguma outra coisa relacionada ao cavalo. Só a última coisa, que eu acho também importante. Passar a entender o ambiente pela perspectiva do cavalo, é isso, ajuda a gente muito, por exemplo, na pista. Então, tem muita gente que monta assim, né? Olhando pro cavalo ali meio focado, ou enfim. O cavalo, ele tá atento a tudo, ele tem uma visão mais panorâmica de tudo que tá acontecendo. Então a gente começa, conforme você vai tendo essa perspectiva do cavalo, você passa a enxergar o mundo realmente como um cavalo. Então às vezes eu tô montando numa pista, apareceu um cachorro lá atrás, quase 1 quilômetro de você, você vê a movimentação do cachorro. Porque você já tá ligada no ambiente quase tanto quanto o cavalo tá. Né? Então isso facilita muito a nossa vida quando a gente está montando, porque você começa a prever. Você já começa a saber as situações. Meu cavalo vai assustar aqui, ou ali é uma chance grande de aparecer um negócio que está vindo uma moto dali. Então eu vou botar sempre o meu cavalo de frente para o problema. Isso é uma coisa legal de se falar. O nosso cérebro, às vezes humano, fala, tá vindo um problema de lá, então eu vou virar o meu cavalo de costas para o problema, porque ele não vai ver. E aí vai facilitar. Mas não, o cavalo ele é uma presa, então se ele ouve um barulho atrás dele, ele não consegue enxergar, ele vai fazer de tudo para fugir. Então pode virar um acidente, pode disparar, pode corcoviar. Então uma emergência vira o cavalo de frente para o problema. Tá vindo uma coisa esquisita? Se ele olhar, a coisa esquisita veio, passou e foi embora, acabou o problema. Ainda mais se você fez um trabalho de sensibilização bem feito também. Né? Então é isso, a gente começa a enxergar o mundo e as situações, ou mesmo um exercício. Aqui, putz, tá com muita vara, obstáculo, tá sombra, porque a luz bateu aqui, o sol, meu cavalo vai assustar aqui. Então a gente começa a entender o mundo todo como ele percebe, né? Então acho que facilita muito a vida pra gente evitar acidentes e facilitar a vida dele, que acho que o maior objetivo nosso é melhorar a nossa relação com ele e facilitar a vida do cavalo. Com certeza. Não, a gente não pode causar problema pra eles, né? Eu acho que é o nosso papel. Ô Gabi, pra quem gostou do seu discurso, tá interessado, quer ter umas aulas, quer aprender mais da sua filosofia, como é que faz pra te achar? Vamos deixar na descrição meu Instagram, Gabriela Placo, fácil de achar. É isso. Posso deixar meu telefone também, pode me chamar, enfim, tô super aberta, disposta, clínicas, aulas, assessorias, enfim, montar um time legal aí também de alunos. Vamos para a prova também, né? Acho que
é isso. Tô super à disposição